Seja com você e com você também que nos acompanha pela internet. Abram suas Bíblias junto comigo no livro do profeta Daniel, em seu capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, os versículos 17 e 18. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versos 17 e 18. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado por todos esses irmãos que aqui vieram, Pai, nessa noite de frio. Muito obrigado, Senhor. E agora fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O título da mensagem dessa noite é A Combinação Explosiva da Fé. E eu pensei assim, vou trazer uma introdução, algo relacionado à bomba, né? Alguma coisa assim. Mas o Espírito Santo falou, não faça isso, você pode estar dando ideias para alguém. Mas algo nesse texto me chama muito a atenção. E é algo realmente que faz a nossa fé explodir. Vamos pensar sobre este texto. Contextualizando, Nabucodonosor, um rei narcisista, um rei fissurado por território, por novas conquistas. Este rei leva, então, os príncipes de Judá. Todos os príncipes são levados em cativo. E por que ele os deixa no palácio? Para mostrar, para quem quisesse ver, que ele era dono dos príncipes das terras conquistadas. De todos os príncipes de Judá, apenas 4 eram fiéis ao Senhor. Apenas 4 eram tementes a Deus e comprometidos com o Senhor. Mais uma vez, a minoria sendo destacada na palavra de Deus. Os filhos do Altíssimo Deus sempre serão minoria. Porque, irmãos, nós bem sabemos que devemos servir a Deus é do jeito de Deus e não do nosso. E o jeito de Deus envolve porta estreita, envolve aflição, e são poucos. O próprio Jesus disse que são poucos os que entram por ela. Seria muito mais fácil para esses 4 jovens usufruir das delícias do palácio, mas eles preferiram comer legumes. Por quê? Porque entenderam que isso era o que agradava a Deus. E esse rei Nabucodonosor foi de fato grandioso, conquistou muitas terras. E de repente este homem teve um sonho, sonhou e chamou todos os sábios, magos, astrólogos, todos, para dizerem qual é o sonho e sua interpretação. Ou seja, se o filme do Tom Cruise é uma missão impossível, essa aqui o que é? Essa missão aqui é mais que impossível. Como é que alguém ia falar o sonho e sua interpretação? E Nabucodonosor, vendo que os seus astrólogos, sábios, magos, estavam enrolando, falou assim, vocês estão querendo ganhar tempo, chamou Arioque e disse, vamos matar todos eles. Todos eles. Saiu o decreto do rei para que todos os sábios, para que todos os magos, astrólogos, todos morressem. Só que no meio desses todos astrólogos, haviam 4 que eram do Senhor. 4. Daniel, então, recebe a notícia de que vai morrer, juntamente com os seus amigos. E ele toma uma atitude fantástica, que quando nós juntamos essas atitudes que Daniel tomou, a nossa fé explode. Nossa fé como igreja explode.
Qual foi o sonho de Nabucodonosor? Os irmãos sabem, ele sonhou com uma estátua. E essa estátua era terrível, era grande. A estátua que tinha a cabeça de ouro, peito, braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. De repente sai uma pedra que ninguém empurrou, ninguém cortou, saiu uma pedra. Nós não sabemos o tamanho dessa pedra. O que sabemos é que essa pedra bate nos pés da estátua. Não bateu na estátua toda, bate nos pés. Quando bate no pé da estátua, a estátua vira pó. E essa pedra cresce e enche toda a terra. Ou seja, o reinado de Jesus aqui na terra destruirá aquela nação que hoje, de certa forma, impera o mundo, mas não com toda aquela autoridade, e, consequentemente, todos os impérios virarão pó, e só haverá um império aqui na terra, que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E interessante que Daniel, então, ao saber que vai morrer junto com os seus amigos, toma duas atitudes que juntadas fazem com que a nossa fé exploda. E, irmãos, isso é um grande desafio para nós, porque eu não vou falar de coisas diferentes daquilo que já ouvimos. São coisas que devem nos fazer lembrar de coisas que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. Primeira combinação, primeiro item da composição explosiva da fé, a comunhão. Ele pede para que os seus amigos orem por ele. É o que o texto diz. E Daniel pediu, fez saber essas coisas aos seus amigos e pediu para que eles orassem. Daniel tem uma atitude de fé grandiosa, porque antes disso ele disse ao rei que interpretaria tudo o que o rei havia solicitado. E antes disso, ele sofre o impacto da notícia, pede mais tempo e pede para que seus amigos orem por ele. O que isso nos ensina? Que nós não precisamos ficar sozinhos na vida. Nós não precisamos, diante de situações onde até mesmo a nossa vida está em risco, nós não precisamos ficar sozinhos. Nós temos que chamar aqueles nossos companheiros para juntamente conosco orar. Por isso, o culto de oração é tão importante, porque enfatiza, enaltece a comunhão. É quando você ora diretamente por seu irmão e o seu irmão ora por você. A comunhão, irmãos, é muito mais do que estar debaixo do mesmo teto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. É participar das angústias do irmão, é participar das aflições do irmão, é participar da vitória dos irmãos. Mas para isso acontecer, e comunhão tem o seu significado direto, ter tudo em comum. Algumas coisas que são inimigas da comunhão precisam ser erradicadas do nosso meio. Crente que não gosta de crente. Crente que pensa assim, não, quem é que vai falar? Eu vou ter contato com quem? Não vou. Isso não existe no meio do povo de Deus. Isso não pode existir. Isso atrapalha a comunhão. Gente que quer competir com o outro. Vamos ver quem canta melhor. Vamos ver quem prega melhor. Certa vez, um comentáriozinho ou outro tentou me jogar contra o pastor Claudemir. Coitado de quem tentar isso. Nós somos amigos, torcemos um pelo outro. Eu quero que o pastor Claudemir pregue cada vez melhor. Não existe competição na comunhão. Pastor Ebenezer eu nem cito, porque eu acho que não tem ninguém nesse mundo que prega mais que ele. Mas a verdade é que a comunhão, ela é extremamente necessária para a nossa fé. Sem comunhão, como vamos ter fé? Como vamos exercer a fé? Gente que é orgulhosa, soberba, que não se permite a ação de Deus e a bênção que Deus usa muitas vezes é o irmão para te ajudar. Irmãos,
quando eu estava lá internado, eu fiquei 33 horas olhando para o teto. Como eu havia dormido uma semana na minha cirurgia na cabeça, então eu estava novo em folha, olhando para o teto. E às vezes me vinha uma tristeza, um sentimento de solidão. Só estou eu aqui. Só que, irmãos, Deus é testemunha do que eu vou falar. Vinha aquela coisa, não é só você que está aí. Tem todo um povo com você, orando por você. Quando Laís chegou para a visita, e assim, eu acordei 10 horas da noite, 3 horas da tarde do outro dia era a visita, então nesse tempo eu não sabia o que tinha acontecido. Laís falou assim, olha, eu só vou te dar um exemplo do tamanho do povo orando por você. Eu deixei o celular desligado 3 horas e lá tinha 700 e poucas mensagens, o povo dizendo, estou orando por você, estou orando por você, por seu marido, estou orando por vocês. E aquilo, irmãos, é uma injeção de graça de Deus no nosso coração. Nós não estamos sozinhos, devemos viver a comunhão intensamente para que a nossa fé seja explosiva. No dia 12 de outubro, nós vamos fazer aqui, pela graça de Deus, um trabalho evangelístico. E por que precisamos de 190 voluntários no mínimo? Por que será? Porque todos nós juntos, com a graça de Deus, vamos impactar este bairro, mas para isso precisamos estar juntos. Por isso é importante você falar o seu pedido de oração para o outro, para que o outro ore por você e participe das coisas. Irmãos, este é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 5, olha, confessem as culpas uns aos outros, vamos viver em comunhão, vamos erradicar do nosso meio qualquer tipo de sentimento ruim em nome de Jesus. Se você tem algum problema com algum irmão, vai lá até ele e resolve. Vamos manter esta comunhão maravilhosa que temos aqui. Não vamos permitir que o diabo lance coisas no nosso meio para nos desunir. Não, este não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós caminhemos juntos, porque fazendo isso, agradaremos a Deus e grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio, grandes coisas, porque com Deus não faz coisas pequenininhas, Deus faz coisas grandes. Como é que no meio da pandemia, pessoas pela internet escreviam, eu estou entregando a minha vida a Jesus, tudo isso é pela fé, é pela graça. Todos nós nas nossas casas, um tempo terrível, que eu oro para que nunca mais aconteça, e mesmo assim, Deus nos mantendo unidos, quando voltamos com força, e graças a Deus estamos crescendo, e com a graça de Deus cresceremos mais. Mas para isso acontecer, precisamos nos manter juntos, e cada vez mais juntos, em torno de Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, acreditamos no Cristo maravilhoso, e é isso que nos une. Então, em nome de Jesus, vamos viver por Cristo, para Cristo, e juntos, e unidos, e tendo comunhão. Eu me lembro que o irmão Rogério e a irmã Tânia comentaram a mesma coisa que eu senti nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A Tati e o Gerson, a mesma coisa, nos mínimos. O que é isso? É o poder de Deus quando a igreja se une em torno de um propósito. Meus irmãos, não tem diabo, não tem inferno, não tem nada que segure o povo de Deus. Nada. Por isso que precisamos estar juntos. Deus nos livre de desunião. Deus nos livre de uma igreja rachada. Deus nos livre disso. Deus nos livre. Irmãos, a gente recebe notícias terríveis de igrejas que outrora tinham milhares de pessoas e agora fecharam. Misericórdia. Por isso que nós temos que olhar para Cristo, nosso ponto em comum. Por isso que nós temos que andar juntos. Somos diferentes,
mas Cristo nos une em torno de um mesmo ideal e propósito. Daniel pede ajuda aos seus amigos. E uma coisa interessante, ninguém aqui quis que Deus revelasse para si o segredo, o mistério. E todos ficaram felizes porque Deus revelou a Daniel. Não ficaram chateados. Ai, Deus usou Daniel, não me usou. Imagina Ananias falando para Azarias, você viu? Deus gosta mais de Daniel. Não. Cada um tem a sua função no corpo. E todos são igualmente importantes. Se você canta, louvado seja Deus. Se você serve, se você limpa, se você está ali como suporte de alguém, louvado seja Deus. Todos nós somos importantes. De que adiantaria um pastor atrás do púlpito se não tivesse o povo para ouvir? Tanto o que fala quanto o que ouve são igualmente importantes para o Senhor. Não tem gente, medalhão, estrelinha, não tem, todos nós somos iguais diante do Senhor. Por isso temos que andar juntos. E a segunda combinação é a oração. Por que, irmãos, nós enfatizamos tanto a presença dos irmãos no culto de oração? Por quê? Porque isso faz bem para o povo de Deus, orar. Oramos pelo acampamento dos adolescentes. Domingo vamos receber notícias. E em nome de Jesus serão boas. E nós que oramos, somos participantes disso. Porque é aqui, no culto de oração, que nós oramos uns pelos outros. E Daniel, antes de ir ao rei, orou com os seus amigos. Em situações sem saída, nós temos que orar. Em situações em que nós temos várias opções, nós temos que orar. Não importa, nós temos que orar. Porque a oração em si mesma já é muito poderosa. Agora, soma-se isso à comunhão. Então tem um monte de gente orando por uma mesma coisa. O que vai acontecer? Vai explodir a nossa fé. Porque aí nós vamos começar a ver cada vez mais a ação de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos é pela fé. Pense, nós abrimos o templo, na fé que os irmãos chegariam. E graças a Deus que chegaram, e nós temos uma boa presença hoje. Graças a Deus. Domingo, nós vamos abrir o templo de novo. Sábado, nós vamos lá na casa da nossa jovem Donatella. O acampamento dos adolescentes, tudo foi montado. Tudo é feito por fé. Por isso que nós precisamos uns dos outros, para que, com comunhão e oração, Deus opere grandes maravilhas no nosso meio. Deus revela um mistério a Daniel. E quando Deus revela, olha o que acontece, e eu já vou terminar. Olha o que acontece. Versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Perceba aqui que a glória, a honra de alguém que tem a sua fé grandiosa vai para Deus, nunca para si, vai para Deus. Comunhão e oração, a fé explode, a glória é de Deus, a ação é de Deus, nós somos edificados, ficamos felizes, e qual vai ser o resultado? Vamos querer mais, e Deus vai agir mais. E nós vamos fazer mais. E o nome do Senhor será glorificado cada vez mais. E nós seremos conhecidos aqui ou em qualquer outro lugar
como a igreja que serve, que louva e que honra o grande Deus, que é por Ele que nós trabalhamos. É a Ele a quem servimos, e somente a Ele. Que Deus nos abençoe.